Aí, joia. Bem, então, gente, eu preparei para vocês, né, uma aula, vamos dizer assim, em relação à análise corporal. Eu não sei, né, quem de vocês já conhece, se alguma de vocês já conhece a técnica, já ouviu falar, né? E é algo que eu realmente gosto muito de fazer, de estudar sobre isso, porque me respondeu muita coisa, né, até hoje, em relação a como nós funcionamos perante o nosso lado profissional, perante os nossos relacionamentos, amizade. E nesse momento, antes de eu iniciar qualquer tipo de conteúdo aqui com vocês, eu peço licença ao sistema de vocês, porque eu tenho certeza que é um conteúdo que entra na história de cada uma de vocês, na vida de cada uma de vocês, na infância, naquelas pessoas que rodeiam vocês. Então, nesse momento, eu peço licença para que esse conteúdo possa fazer sentido para todas vocês, e eu tenho certeza, né, que isso vai acontecer. E caso vocês queiram compartilhar alguma coisa no momento, perguntar, fiquem bem à vontade, né, para levantar a mão ali e a gente poder fazer alguma troca aqui nesse momento, tá? Eu me chamo Ricardo, acredito que a Ju já tenha comentado, né, sobre mim com antecedência para vocês. E eu tenho formação como fisioterapeuta, formação acadêmica como fisioterapeuta. E uma coisa que aconteceu comigo lá atrás, e que hoje em dia eu consegui reconhecer, é que há 20 anos, quando eu iniciava a fisioterapia, tinha muita coisa, muitos fios soltos que eu não conseguia conectar quando eu observava as pessoas com uma patologia qualquer, que seja na coluna, no tornozelo, no joelho. E tudo aquilo vinha muito do físico e do químico, ou seja, por que que a pessoa tem determinada patologia, enfermidade, disfunção, e a resposta lá no universo acadêmico, ela vinha essencialmente do mundo físico e químico, né? Uma disfunção física e química sempre. E aquilo me faltava uma conexão, né? Que era uma conexão emocional e que posteriormente, com aquilo que eu estudo hoje em dia, isso veio a me responder, né? E tem um além ainda muito maior do que as emoções, que é um universo espiritual, de alma, e que talvez até a Ju esteja estranhando isso, porque quando a gente fez um curso online há quase 4 anos atrás, aí, eu ainda era um cara muito mais cético em relação a isso, ou seja, muito materialista. Então, eu sempre me dotei muito de ferramenta materialista para entender como esse cérebro funciona, como esse corpo funciona, e muito mais recentemente, eu tenho acessado esse plus, que além do corpo, além das emoções, do nosso cérebro, vem essa questão da alma, do chamado, do espírito. E dentro até da microfisioterapia, ela vai poder falar isso para vocês com muito mais bagagem. Dentro de uma formação na crânio-sacral, a gente acessa inevitavelmente é, essa plenitude da pessoa em relação a isso, né? Ao ser dela, enfim. E a ferramenta que eu trago aqui, ela de certa forma inicia-se sim de uma forma muito materialista, né? Por observar o quê? O formato do corpo de uma pessoa, o formato, a sensação e o corpo de uma pessoa, que é o visível, revelando aquilo que é invisível, ou seja, os comportamentos. Então é mais ou menos como se eu observasse cada uma de vocês aí, e através daquilo que vocês estão expressando através do seu corpo, né? Seja o seu olhar, seja a forma com que você caminha, a forma com que você se movimenta, a anatomia como um todo, que é o formato do corpo, isso revela muito em relação aos seus comportamentos e às suas reações, né? Revela muito. Então, para o analista, para nós, não há nada escondido. Pelo contrário, está tudo revelado, está visível para mim, né? E essa história toda vem lá da época de Freud ainda, quando um rapaz chamado Reich, ele começou a compreender que não era tudo guardado aqui dentro da nossa cabeça, né? Como inicialmente Freud trazia, mas que o corpo e a mente formavam um sistema único e que hoje em dia, gente,
Hoje em dia, isso, graças a Deus, está muito mais aceito, né? Muito mais aceito. A própria microfisioterapia, que é um atendimento que a Ju faz, né? É um mapa do nosso corpo, ali é onde você determina onde há uma disfunção e pode corrigir isso, tá? E muito disso está ligado às nossas emoções. Então, aqui eu trago conceitos relacionados a isso. Essencialmente, Reich, né, que trazia toda essa psicologia corporal, das couraças, a PNL, Programação Neurolinguística, que está muito linkada aqui, a psicodinâmica, e talvez até atributos relacionados à própria sistêmica. Alguma de vocês já fez constelação? Só quase todas. É. Então, aqui dentro desse estudo, né, dessa linha de estudo, também há sistêmica envolvida, né? E eu quero falar uma frase que uma vez eu ouvi da própria Ju, há uns 4 ou 5 anos atrás, que me acompanha até hoje e que faz todo sentido. No universo terapêutico não existe panaceia. Então, quando ela falou essa frase, fez tanto sentido, por quê? Porque ferramentas terapêuticas existem, dezenas e dezenas de ferramentas, mas todas elas levam a um mesmo lugar que é a cura, que é a função, que é a fluidez de uma pessoa. Todas elas levam para esse mesmo lugar. Muitas vezes a gente quer resolver todos os problemas através de uma ferramenta só. Então, esse olhar que nós temos, o olhar integrativo, ele justamente traz isso, que a gente pode pegar, pensar aquilo que faz sentido para nós de cada uma das ferramentas. Para algumas pessoas, talvez o reiki não faça tanto sentido e está tudo bem. E para outras, a micro, a crânio, o que for vai fazer mais sentido, então ótimo, né? Ela vai por aquele caminho. E aqui, né, essa chamada análise corporal ou análise do caráter, ela foi determinada lá atrás que todos nós possuímos 5 traços de caráter. Os nomes são um pouco estranhos, né? E a gente inicialmente às vezes costuma até negar eles, porque é como se fosse assim, opa, eu não sou isso aí não que você está dizendo, né? O primeiro a se formar se chama esquizoide. E se a gente pegar o prefixo disso, né, esquizo, que vem do esquisito, do esquizofrênico, ou seja, né, aquela pessoa que é um pouco desconectada da realidade, e o esquizoide é exatamente nessa linha. Depois vem o oral, o psicopata, que não é o psicopata patológico, o masoquista e, por fim, o rígido ou a rígida, né? E é importante que eu vou passar um pouco do funcionamento de cada um desses traços e que vocês todas aí são um pouco de cada um. Mas vai ser muito comum que daqui a pouco mais você vai falar assim: nossa, eu sou muito esse traço, eu sou muito oral, eu sou muito rígida, enfim, e reconhecer também, talvez, seus companheiros, amigos, pai, mãe, filhos. É muito comum nesse momento você pegar e falar assim: nossa, meu filho é muito esquizoide. Ele é exatamente isso, né? Então, provavelmente ele tem um traço alto do esquizoide, tá? Ele não é apenas isso. E eu separei algumas figuras também, imagens, para mostrar para vocês que acaba ajudando muito a você enxergar esse traço, como ele funciona, né? Mais ou menos o estereótipo daquela pessoa, né? Qual que é o estereótipo, assim, via das dúvidas, tá? Então, o primeiro traço, gente, a se formar, ele é esse chamado esquizoide, que são pessoas essencialmente mais magras, aquelas pessoas que se a gente puder colocar esse estereótipo, é aquele chamado nerd, né? O nerd, a pessoa que é o CDF lá da escola, e esse traço ele tem uma formação, assim como todos os outros, e a formação dele acontece lá na barriga da nossa mãe. Ou seja, no período fetal ainda, ocorre o quê? Uma traumatização, que é a sensação que essa pessoa tenha sido rejeitada. Por que a sensação? Porque nem sempre ela, de fato, possa ter sido rejeitada. Mas a sensação dela foi essa, que ela foi rejeitada. Então, a mãe pode ter passado por um acidente, por um susto, um assalto. Ela pode ter sido abandonada pelo marido, pode. Ou essa criança, de fato,
ela possa ter passado pela sensação de que a mãe, ela de fato tentou fazer um aborto, né? Então, assim, tem uma gama de coisas que pode ter acontecido para que esse feto tenha dado a sensação de que, opa, eu estou sendo rejeitado pela minha própria mãe. E todos os traços de caráter, ele vem para que haja uma proteção. Ou seja, eu me protejo dessa dor que está acontecendo comigo agora, e a partir dessa proteção eu gero o quê? Recurso para mim. Recurso para que eu possa sobreviver. Então, todos os traços que nós temos dentro de nós garantem o que? A nossa sobrevivência. Esse traço, como eu disse, do esquizoide, ele deu esse significado de que estava sendo rejeitado, ou seja, o que que eu preciso fazer para não sentir essa dor da rejeição? Eu desconecto. É como se eu cortasse esse fiozinho de conexão com a minha mãe, porém, eu levo isso, muito provavelmente, para o resto da minha vida. Então, como é que funciona uma pessoa que tem um traço alto de esquizoide? São pessoas, primeiro, bastante antissociais, né? E aqui, quando eu passar essas características para vocês, elas são características, vamos dizer, de uma pessoa que seja 100% esquizoide. Isso não vai existir na prática, tá? Mas considerem isso nesse momento para vocês conectarem ao traço. Então, são pessoas que são mais antissociais, mais caladas, são pessoas que gostam muito de ficar no mundo interno delas. Por isso, o formato do corpo vai acompanhar isso. Então, aquelas pessoas que têm um olhar mais assustado, mais desconectado da realidade, geralmente uma cabeça grande em relação ao corpo e um corpo sem energia. É importante falar, né, de energia, porque, gente, no universo terapêutico, tudo é energia. E a interpretação de talvez cada ferramenta terapêutica é uma interpretação que vai dizer como eu interpreto essa energia e como eu coloco ela para fluir novamente, né? E na psicologia corporal não é diferente. Então, todos esses bloqueios que estão demarcados no corpo de uma pessoa, o analista vai precisar interpretar para poder dar fluidez, ou seja, para desconectar das traumatizações lá da infância que ainda estão demarcadas na pessoa e que porventura podem estar atrapalhando ela. Então, esse estereótipo do esquizoide é isso, né? Uma pessoa mais magra, sem energia no corpo, que tem ideias excelentes, excepcionais, ideias que geralmente são aquelas ideias fora da caixa, sabe? E pessoas desse tipo, eles vão procurar, inclusive, empregos, né? Trabalhos que remetam a essa habilidade que ela tem. Ou seja, vão trabalhar atrás de um computador, vão trabalhar com um projeto. Agora, colocar uma pessoa dessa para fazer um comercial numa empresa, né? O lado comercial, ela provavelmente ela vai sentir muita dor. Por quê? Em todo momento que ela está se conectando, né, com alguém, o modo operante dela vai ser de eu vou evitar ser rejeitado. Então, são pessoas que, por exemplo, se alguém, um esquizoide, entrar aí na sala onde vocês estão agora, ele vai buscar um canto para se esconder. Fala, Ju. Eu tenho muito de episódio, então eu já fiz minha análise com ele. Eu não ouvi direito, mas se o comentário foi para elas, está tudo bem. Não, eu falei que eu tenho muito, que eu já fiz minha análise com você, eu tenho muito, e eu tô aqui no cantinho. Ah, sim, exato. Se eu puder comentar um pouco dos teus traços, eu vou comentar aqui, tá? Olha, ela Pode, está. né? Exato. Significa a Ju, ela tem um traço alto de esquizoide, né? Então, essencialmente, ela tem partes do corpo que são magras e outras partes que ela tem oralidade. É interessante isso, né? Existe até um traço esquizo-oral que tem essa mistura. E depois vem a rigidez, que é o último traço que eu vou Mais alto que explicar, eu. que é bem alto também, né? Ou seja, o funcionamento dela funciona em três pilares: esquizoide, oral e rígida. E Não, rígida. é esquizoide, rígido e psicopata, o meu. Ah, sim, sim, é verdade. Mas eu, de verdade, que eu acho que se eu fizer essa análise hoje em dia, porque já faz 4 anos que eu fiz, eu tenho certeza que eu vou achar mais oralidade em você. É, tô tentando desenvolver, juro. Porque você fala muito bem, isso é Tô conectando, oralidade. todo mundo aprendendo a abraçar, tô tentando. Tá bom, exatamente. Mas, e assim, ó, eu acho que a tua análise deve ter sido ali a segunda análise que eu fiz na vida. Hoje eu fiz aí mais de
120 análises, 130 depois desse tempo todo. Então, o meu olhar, ele acabou ficando muito mais afiado, né, naturalmente. Então, eu tenho certeza que você tem mais oralidade do que eu vi lá atrás, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Você falou que ele é definido na gestação. Esse traço, sim, Existe principalmente. alguma fase ou é na gestação toda? Olha, é muito provável, porque quando a gente pega, como que é o seu nome? Camila. Camila, existe dentro da análise corporal e da análise do caráter uma, uma série de conhecimentos que vem da biossíntese. A biossíntese, ele começa a determinar o nosso comportamento a partir da junção celular, ou seja, né, do pai e da mãe ali, esperma, óvulo, ali, dependendo de como foi essa união de célula, já começa-se a determinar como essa pessoa vai ser. Então, eu diria que o traço esquizoide ele pode vir de toda a gestação, inclusive do momento da concepção. Opa, travou aqui para mim. A idade. Aí. Era a pergunta dela que daí caiu. Aham. Pronto. Então, gente, vamos lá. Camila, o que determina o significado, né, que nós vamos dando é o período de mielinização do nosso corpo. O que é isso? O que é a mielinização? As nossas células nervosas, elas recebem durante boa parte da vida a chamada bainha de mielina. Ou seja, quando essa célula ganha uma bainha de mielina, ela fica muito mais especializada. Essa célula ela começa a perceber, né, e funcionar de uma forma onde há muito mais controle e sensação. E essas duas palavras são bem importantes aqui, controle e sensação, porque, por exemplo, um recém-nascido, quando nasce, ele não tem ainda controle e sensação do próprio corpo. Ele não para em pé, ele não pega objeto por conta própria, né? Os movimentos que ele tem de todo o corpo são movimentos ainda muito primitivos. Então, vocês vão ver quando eu falar do traço masoquista, ele se forma quando a gente está mielinizando lá embaixo, ou seja, a região de esfíncteres, né? Então, até esse período, a criança não tem controle nem sensação do xixi e do cocô, certo? Né? Até ali os seus 2 anos e meio e tudo mais. Então, eu diria que o esquizoide ele vai se formar em todo o período fetal, inclusive, porventura, quando a gente traz conhecimento da biossíntese, vai se formar, inclusive, no período de concepção. Porque daí há um estudo da célula, como essas células vão se unir e de que forma isso vai se encaixar para dar origem ao ser humano, que é um estudo muito mais aprofundado do que eu vou trazer hoje aqui para vocês, né? Extremamente mais aprofundado. Então, eu diria que é em todo o período ali da gestação, tá, Cami? Joia? Obrigada. Aonde que eu estava antes de você me perguntar? Que daí Falando caiu? que o esquizoide tem ideias excelentes, provavelmente vai trabalhar atrás do computador. Isso, joia. Deixa eu abrir algumas imagens para vocês, que é muito fascinante isso aqui, gente. Vamos lá. Do esquizoide. Aqui, deixa eu compartilhar. Daí vocês vão ver. Eu gerei algumas imagens por inteligência artificial que ficaram fantásticas, sabe? Olha lá. Conseguem ver? Uhum. Já viram? Uhum. Sim. Tá? É, deixa eu voltar um pouco aqui. Uhum. Ó, isso aqui é um formato, né? E sensações e expressões de corpos, pessoas que têm um traço alto de esquizoide. Então, lembra que eu falei uma cabeça maior, mais alongada,
tá? Uma testa mais ressaltada, ou seja, é um grande cérebro que precisa estar ali dando lógica e razão para tudo que acontece ao redor dele. Então, são pessoas com um mundo emocional muito defasado. Um mundo emocional muito, muito defasado. Parece que elas não sentem as coisas. Parece que tudo é levado à luz da lógica, da razão. é, Então, isso vem muito do período lá em que sentiu-se rejeitado. E como naquele período estava sendo mielinizado aonde? O cérebro, que é o primeiro local onde recebe mielinização. Ele considerou que o corpo dele não era interessante. Então, por que é que eu vou por que que esse meu sistema vai compreender que eu preciso mandar energia para o corpo se eu ganho o jogo da vida pensando? Não preciso. Então, por isso que são pessoas essencialmente magras e que quando tentam engordar, elas muitas vezes elas não conseguem, elas podem comer de tudo, né? Porque há um mundo emocional por dentro delas que está dizendo a todo momento que não precisa disso, né? Isso vem muito da poda neural, que nós chamamos essa poda neural, ou seja, um caminho, uma trilha mental que ele já percorreu desde lá de antes e que não faz sentido ir por outra trilha. Então tá tudo certo. Percebam ali ó, o olhar que eu coloquei na figura. O olhar dessas pessoas é um olhar desconectado da realidade, né? De fato, são pessoas que são mais desconectadas da realidade, vivem no mundo da lua, vivem no mundo da imaginação, dos pensamentos, tá? A boca, uma boca pequena, uma boca que não fala. Então são pessoas mais quietas, mais arredias, e aqui o corpo acompanhando aquilo que eu falei, né? Um corpo magro, sem energia. Comumente a gente vai observar o quê? Um corpo mais pontudo aqui nessa região, cotovelo, ombro, e essas pontas, né, que são visíveis, ela inclusive representa o quê? Essa pessoa que não gosta de contato. Ou seja, é como se fossem espinhos mesmo. Então, um corpo que não é bom para abraçar. Então, representa que, olha, não chega muito perto de mim, não. Eu não quero muito abraço, eu não sou disso, não, certo? Então, até essa representação faz sentido nisso. E quadril e pernas que também acompanham, né? Pouca energia. E o que que isso diz sobre, dentro da análise corporal? São pessoas que têm mais dificuldade de execução, tá? Ou seja, é uma perna que eu olho e ela está me respondendo o quê? Esse cara, essa pessoa não vai, ele não consegue executar, ele não consegue ir, ele não tem perna para isso. Lembra? Comumente a gente fala esse termo, né? Ah, a pessoa não vai ter perna para isso. E é justamente o que acontece aqui. Então, é a pessoa que gosta de ficar sentada atrás de um computador, tendo boas ideias e pronto. O universo do esquizoide acaba por aí. De todos os traços, provavelmente seja o mais inteligente. Então é aí que ele ganha o jogo das coisas, né? Sendo inteligente mesmo, né? Porque de outra forma ele não vai pegar na enxada e abrir o buraco, né? Não adianta, não é com ele. E aqui as imagens que eu gerei, né? Que são isso. Lembra que eu falei o estereótipo do nerd? Veja ali, né? São pessoas que representam isso. Com muita frequência, são pessoas que usam óculos. Então, esse óculos ele vem numa representação de gerar um escudo para mim, gerar uma proteção contra o mundo, né? Porque se eu já me senti rejeitado lá atrás, então agora eu tenho uma proteção que me protege desse mundo exterior, ou então que eu não quero ver esse mundo. Existem várias formas aqui de interpretação, tá? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui para vocês me verem. Aí. Na sequência, logo após o período que a pessoa nasce, vem o traço oral, né? E como o próprio nome diz, essa oralidade da boca, do aparelho oral, cervical, ela começa a ser mielinizado, isso aqui, então começa a dar mais controle e sensação. Quem é o oral? Ao contrário do esquizoide, são aquelas pessoas um pouco mais gordinhas, né? E há um motivo muito especial para que elas sejam assim. Então, eu nasci e o que que eu preciso fazer? A primeira coisa depois que eu nasci, coloco a minha boca para funcionar. Eu choro para representar isso. Olha, tô aqui. Me deem colo, me ajudem, porque é assim que eu sobrevivo. Se a criança não chora, ninguém vê ela. Ela não existe. Então, ela precisa existir através dessa boca, né? E aí, existem dois tipos de traço oral, que é o oral do excesso e o oral da falta. Geralmente, o oral do excesso são pessoas que vão ter esse corpo mais inchado mesmo, tá? Porque ela aprendeu o quê? Lá na infância,
sempre quando ela chorava, independente do motivo, vinha a mãe e dava peito. Ou seja, eu estou com febre, peito. Eu estou com dor, peito. Eu estou com coceira no meu corpo, peito. Eu estou com frio, calor, peito. Eu preciso ganhar colo, peito. Isso passa-se uma mensagem muito poderosa para a criança que diz o seguinte: eu resolvo todos os problemas da vida através da boca. Olha só, eu tenho dor, vem esse peito e acredito que muitas de vocês saibam, né, que para o bebê, para uma criança, é quase um processo de orgasmo quando ela tem esse peito na boca da mãe e é fácil a gente ver pelo olho dela, né? O olho da criança vira quando ela está mamando, ou seja, ela sente-se bem. Há uma série de processos internos que acontecem quando a criança está mamando. Então, essa mensagem acaba acontecendo dentro dela. Tô com dor, mas quando eu mamo, essa dor vai embora. Eu tô com febre, mas quando eu mamo, essa febre ameniza. E aí, a mensagem, ela vai para a vida, né? Lembra da poda neural? Então, eu reconheço que quando eu coloco uma coisa na minha boca, os meus problemas começam a ir embora. Na vida adulta, como isso acontece? Eu estou ansioso, estou ansiosa, estou estressada, eu sou capaz de comer uma pizza inteira. Eu tô nervosa, preocupada, eu vou lá e bebo muito. Então, o traço oral é o traço dos excessos. Quais excessos? Geralmente está ligado à alimentação, comumente está ligado à alimentação, mas pode ser excesso de qualquer coisa, excesso de compras, excesso de exercício, de sexo, de bebida, né? Então, sempre há um excesso ligado a esse traço oral, que, como eu disse, comumente vai ser a alimentação. São pessoas que têm um mundo emocional muito mais aflorado, ao contrário do esquizoide. Por quê? Porque como ela precisou reagir à sensação que é o abandono, a dor principal do esquizoide é a rejeição, e aqui no oral é o abandono. Então, ela sentiu-se de alguma forma abandonada, ou seja, meu pai e minha mãe, ou as pessoas que cuidavam de mim, elas não me atenderam da forma com que eu precisava de fato. E nesse momento eu me senti como? Abandonada por eles. Só que para eu não me sentir mais abandonada, qual o recurso que eu desenvolvi a partir disso? Eu desenvolvi um recurso de ser amoroso com as pessoas, de chamar a atenção, de falar muito, que lá atrás era o choro, mas quando eu fiquei adulto, obviamente que eu vou chorar muito, eu vou falar muito. E qual o formato do corpo que acompanha esse comportamento? É um corpo que é igual ao corpo de um bebê. Então, todo bebê, ou a imensa maioria dos bebês que a gente olha, observa, qual o formato do corpo dele? É uma criança mais gordinha, bochechuda, fofinha, e que para a nossa psique representa o quê? Eu não tenho coragem de abandonar esse ser humano aqui, né? Então, há uma representação muito forte do formato, da sensação, da expressão que um bebê nos passa, que nós não temos a coragem de abandoná-lo. Ou seja, como recurso, o adulto ele vai continuar imitando, simulando um bebê. Se a gente observar uma pessoa que é muito oral, por exemplo, o Jô Soares, né, que já faleceu, o Jô Soares ele é um bebê que ficou velho. Ele tem toda a característica infantilizada nele, um rostinho fofinho, aquele olhar carismático, o corpo dele de um bebezão que cresceu, que ficou velho. Então, sem perceber, nós adultos, a gente olha para aquele homem, ou olhava, né, e fala assim: poxa, ele é tão querido, olha como essa pessoa é querida. Ou seja, quem é o oral, gente? O gordinho, gente boa, né? Lá da escola, se a gente for lembrar, ou da faculdade, sempre tem um gordinho, uma gordinha que é gente boa, que parece que não faz mal a ninguém, que todo mundo quer por perto. Ou seja, são recursos que essa pessoa utiliza e que fazem ela sobreviver melhor, né, em meio a todo o contexto social. Lembrando, né, que não existe nenhum traço, gente, não existe nenhum traço bom ou ruim. Existe aquilo que você é. E quando você utiliza esse traço de uma forma coerente para você, ótimo, é assim que tem que ser, porque a gente não vai mudar o nosso traço, né? Mas nós podemos deixar ele funcionando no recurso. Essa é a grande chave de tudo isso aqui, tá?
Então, o oral, por característica, são pessoas mais carismáticas, mais falantes. Ela muitas vezes fala em excesso, inclusive, né? O mundo dos excessos está na fala dela. Por que que ela fala tanto em excesso? Porque se ela parar de falar, ela desconecta das outras pessoas. Então, ela fala, 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 fala. Ela não te dá nem oportunidade, muitas vezes, de falar, porque senão ela corre o risco de se desconectarem dela, tá? São pessoas mais choronas, que esse mundo emocional vai vir com muito mais facilidade, certo? E eu vou mostrar para vocês também algumas figuras aqui, ó, do... Deixa eu dar um compartilhar a tela, do traço oral. Então, na verdade, não só o peito, né? Mas a falta dele ainda tem. É, porque o excesso. Aqui, ó, como eu disse, né, por essência, são as pessoas mais gordinhas, mais inchadas. Chama-se, pela literatura, eles chamam de inchados mesmo, né? Então, olha esse rosto arredondado, bochechudo, depois acompanhando esse olhar pequeno, né? Aquele olhar que ele é uma sensação que ele está te pedindo uma confirmação, que ele está te pedindo colo, pelo olhar. Boca, uma boca que fala, né? Uma boca que come, ou seja, aquela boca que serve para isso e que se desenvolveu muito bem, inclusive nesse período. O tronco, um tronco mais inchado, com os ombros caídos, assim, em formato, né, como se fosse uma gota, tá? Ali eu não coloquei um homem tão gordo, mas para representar que, inclusive, a gente percebe a oralidade mesmo numa pessoa que não é tão gorda, tá? Talvez venha a pergunta para vocês do seguinte: se uma pessoa fizer uma cirurgia bariátrica e ela pesava lá 130 quilos, 120 quilos e agora ela pesa 60, 70 quilos, essa oralidade ainda está presente nela? Sim. Mesmo porque numa avaliação eu não vou estar enxergando só o formato do corpo, mas a sensação e a expressão. Então, o oral, ele tem toda a expressão do oral, ele tem toda a sensação do oral. Eu vou pegar o traço de caráter pela fala da pessoa, pela reação através de uma pergunta, enfim, tudo aquilo que está representando nela, né? Então, o formato é só uma das formas de reconhecer esse traço. O quadril ali, mais redondo, murcho, mais caído, mais mole. E a perna, que é aquela perna famosa, perna em X. Ou seja, o joelho, ele fica próximo um do outro, assim, ó. Desse jeito assim, tá? E aqui as imagens que eu gerei, né, dos orais pela inteligência artificial. Então é clássico, são pessoas assim que é o clássico, né? Aquelas pessoas que parecem que são queridas, carismáticas, ou seja, toda uma oralidade que desde lá da infância ela precisou entender que era desse jeito. Muitas vezes, gente, há uma pessoa que fala, eu fiz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, de redução do estômago, e voltei a engordar. Ou seja, ainda talvez ela não estava preparada para se desconectar dessas traumatizações infantis que foram relacionadas ao abandono. Ou seja, se eu emagreço, eu percebo o mundo me abandonando. Será que eu estou preparada para isso? Se ela não está preparada para isso, é muito provável que vai dar uma recidiva daquilo que aconteceu e ela volte a ganhar peso para ela voltar a existir. Então, esse corpo grande, inchado, simulando um bebê, é um corpo que precisa existir muito para as pessoas. E se eu existo para as pessoas, elas não me abandonam. Ou seja, se eu emagreço e paro de existir, tá louco. Eu vou simular mais uma vez o meu principal trauma existencial, que é o abandono. Então, eu não consigo ainda, não estou pronto para perder todo esse peso e por aí vai. Então, esse é um universo emocional em relação a isso, ao emagrecimento que pode estar por trás da obesidade de uma pessoa e por aí vai, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa do oral, pode perguntar. E na sequência, gente, vem o terceiro traço que se forma, que é o psicopata. E que não é o psicopata patológico, tá? Todos os traços de caráter são neuroses. E se alguém algum dia falar para vocês assim, olha, você é uma neurótica, não tem problema, porque não é xingamento. Todos nós somos neuróticos por natureza,
né? A Ju pode confirmar isso para vocês, nós somos neuróticos. Se alguém de vocês já entrou num avião e lá em cima você pensou, e se esse avião não estiver bem, né? Se der problema no motor, e será que a asa pode não quebrar aqui enquanto eu estou aqui logo no meu voo? Isso é neurose. E tá tudo bem. Todos nós temos pensamentos neuróticos o dia inteirinho. E o comportamento que vem dos traços de caráter são pensamentos e comportamentos neuróticos, né? Então, não são psicóticos. E quando eu falo do psicopata, a diferença é justamente essa. O psicopata aqui nos traços de caráter, ele traz com ele comportamentos neuróticos, diferente dos psicóticos, que daí a pessoa já desconectou da realidade. Ela já não sabe mais o que é real, o imaginário, né? E o comportamento é psicótico. E o psicopata, ele vem de um período ali dos 2 anos, 2 anos e meio, onde a criança, ela começou a entender um universo de troca muito forte em relação, principalmente ali aos pais, aos grandes, e que ela precisava trocar. Então, quem de vocês tem filho aí? Levanta a mão. Fábio. Tá, certo. Mas mesmo que você não tenha filho, você vai observar porque provavelmente tenha contato com crianças, né? Então, você percebe nesse período de 2, 3 anos de idade que eles começam a querer nos manipular. Ou seja, como é que eu tenho que me relacionar e fazer pedidos para minha mãe para que eu seja atendida? E como é que eu tenho que fazer a mesma coisa com meu pai? Então, a criança ela se comporta de formas diferentes para que ela obtenha algum resultado positivo para ela. Mesmo porque, nesse momento, a criança ela não tem perna ainda para fazer. Ela não pode sair de casa e ir no mercado a hora que ela quiser para comprar coisa. Não. Eu preciso ter um poder de convencimento dos grandes para que eu me sobressaia aqui na relação. Então, ela vai começar, sim, a manipular o meio. Por quê? Porque ela se sentiu também manipulada até esse período. A dor do psicopata é a dor da manipulação. Então, pessoas que são muito psicopatas, elas percebem a manipulação muito rápido. Ou seja, ah, tá, você está falando isso para mim, fazendo isso porque você quer um benefício. Tá bom, já peguei. Já consegui pegar muito rápido aqui, né? São pessoas que, por essência, elas são líderes natos, né? Por quê? Porque ela entendeu como articular com o meio, como articular com as pessoas. Então, quando vocês percebem uma pessoa que tem muita facilidade de liderança, muita capacidade gerencial com pessoas, muito provavelmente ela vai ter um traço psicopata alto, né? Porque ela continuou utilizando isso, que é um recurso, para a vida dela. Tá? Deixa eu mostrar algumas figuras para vocês do psicopata, que tem um corpo que geralmente vai ser um corpo triangular, maior em cima, representando essa liderança, esse poder, e afunilando para baixo, tá? Manipulação. E o oral ainda. Ó, aqui, ó, aquela figura ali, ó, que é um desenho representando como a energia, né, do psicopata ele acontece. Então, aqui, ó, o psicopata, percebam ali o formato do rosto da pessoa que afunila aqui nesse queixo, tá? Depois, o olhar do psicopata é um olhar de avaliação, ou seja, ele está sem querer, né, de forma inconsciente, a todo tempo ele está avaliando a situação, as pessoas, como ele consegue se sobressair daquilo. Isso é a natureza dele, tá? E lembrem que é o seguinte, gente, é, o fato, quando a gente fala manipulação, pode ser algo pesado, porém, isso vai depender muito da índole da pessoa. Eu posso manipular para o bem, ou seja, se eu sou um líder, um diretor de uma empresa, eu vou articular, vou manipular tudo para que as coisas aconteçam de forma positiva, para que todos saiam ganhando, né? Agora, se eu quero passar os outros para trás e eu posso sim utilizar minha manipulação com esse fim, posso também, porque ele tem essa característica, tá? Então, o olhar ali avaliativo, ó, pode ver que é um olhar bem, assim, sabe, que ele está penetrando na pessoa para entender o que é que está acontecendo. A boca, geralmente, ela solta aquele sorrisinho de canto de boca. E isso é incontrolável pro psicopata. O tronco, maior em cima e menor aqui no quadril. Quadril, mesma coisa. E a perna tem essa característica também, de ter a coxa muito mais grossa do que a parte da canela ali, tá?
E olha só, Bem, percebam que essas pessoas, elas não têm uma feição, elas não representam uma feição de que são meros funcionários. Podem ver toda a energia de liderança contida no semblante dessas pessoas. Então você apostaria que essa mulher ela é o quê, né? Uma pessoa que trabalha numa linha de produção ou que ela é a gerente geral da empresa? Ela tem toda a característica de uma pessoa que tem um olhar de liderança, um olhar que representa tudo isso, né? Porém, esse universo do psicopata também, ele pode ser dolorido, porque quando ele se sente manipulado, que vem a dor dele, né? Um universo de troca muito forte, tá? Então é isso, ó. São pessoas que têm, por característica, um mundo emocional também mais defasado, ou seja, são pessoas mais frias, tá? Vocês devem se lembrar que no Brasil, aquele cara chamado Roberto Justus, lembram dele? Ele tinha, aham. inclusive, ele tinha um programa que ele demitia as pessoas. Eu não me lembro o nome do programa. Ele demitia as pessoas. Então, ele fazia no programa, e talvez na vida real também, um papel muito da psicopatia, né? O Roberto Justus é um cara muito, muito, muito psicopata na forma de se comportar, de se portar perante as situações, tá? E aqui na sequência a gente vem para o quarto e penúltimo traço, que é o traço do masoquista, né? E agora há pouco eu falei para vocês sobre o período de desfraude e mielinização lá da fase anal da criança, ou seja, a criança está desfraudando nesse momento, então ela não consegue ainda reconhecer quando é que vai vir o xixi, quando é que vai vir o cocô, porque ela não tem controle e sensação do esfíncter, tá? E o que acontece é que os grandes que estão ao redor dessa criança, elas vão lá e falam para essa criança que já tem seus 3 anos, 3 anos e meio, olha, quando você tiver com vontade de ir no banheiro, né, fazer cocô, fazer xixi, você avisa o pai, você avisa a mãe, tudo bem? A criança olha para você e diz tudo bem, porque ela já entende, ela já fala, né? O que é que ela não sente nesse momento? Ela não sente quando que vai sair esse cocô, esse xixi. E aí, de repente, esse cocô, ele sai, suja a calça, é, ou então, quando estamos tentando desfraldar, ela está sem fralda, né? Acaba fazendo. E naquele momento, a criança ela começa a perceber, puxa, aquilo que estava dentro de mim eu deixei sair. E até então era positivo. As crianças, elas têm um orgulho do cocô que elas fazem, né? Pode pegar uma criança com 2 aninhos, 1 ano e meio de idade, ela faz o cocô na fralda, ela fala, nossa, olha o que eu fiz aqui, gente. Isso aqui é um troféu, né? Ela tem orgulho daquilo que ela produziu. Mas nessa idade não, porque nós adultos damos um referencial e um significado do que o que ela faz é sujo, fede, incomoda os outros. Então, quando ela faz esse cocô que não era a hora, poxa, mas fez cocô de novo. O pai não falou que era para você avisar? Tá, era. Ela sabia que precisava avisar, mas ela não sabia controlar isso. E isso dá origem ao traço, né, alto do masoquista. Isso e várias outras situações relacionadas a esse controle e sensação que ela não tem ainda, mas dá origem a esse traço. Por quê? Porque ela vai buscar segurar essa energia que tem dentro dela. Então, são pessoas muito densas, muito carregadas, e que o corpo vai acompanhar essa densidade, né? É dito como um dos traços mais adultos que tem, por quê? Pela capacidade de encarar e de enfrentar os problemas da vida. Porque lá atrás ela precisou segurar essa barra também, né? De não poder fazer esse cocô. O corpo acompanha a ponto da bunda da pessoa ser aquela bundinha para dentro, né? Uma bunda que ela está recolhida. Por quê? Porque lá naquele período ela precisou, inclusive, fazer essa força para dentro, né? Com o glúteo ali empurrando tudo isso para segurar. Porque eu não podia soltar, eu não posso soltar o que tem dentro de mim, porque os outros estão dizendo que o que tem dentro de mim é ruim, né? Pesado, é uma coisa que incomoda os outros, então eu não vou soltar, tá? Deixa eu mostrar para vocês um pouco desse traço Isso, né? Desfraude. masoquista. Mas aí não sei se matura nessa. Ali o desenho, olha só,
Perceba todas as regiões, né, do corpo mais quadradas, mais densas, e uma energia que vem de dentro e tenta ir para fora, tá? Percebam, ali, ó, no formato do rosto, apesar de eu ter colocado pessoas muito rígidas nessa foto, né, mas o formato do rosto é um formato quadrado. Ele não tem a angulação aqui, ó, tão boa da mandíbula, mas sim um ângulo quase que reto, que fecha aqui para dentro, né? Que ao contrário do psicopata, ele não faz aquele ângulo para baixo. O olhar do masoquista é um olhar de dor, sofrimento, um olhar que carrega peso, que carrega raiva, que carrega submissão. Esse é o olhar do masoquista. A boca é uma boca trancada. Então, se eu peço para a pessoa que está fazendo análise, eu falo assim, dá um sorriso, como se agora você tivesse ganho 10 milhões, né, na sua conta. A pessoa ela vai dar um sorriso para dentro dela, para trás e para dentro. Ou seja, aquele sorriso amarelo mesmo, né? Aquele sorriso que é uma musculatura travada. O corpo, mesma coisa, são mulheres que não são acinturadas, ela tem aquele corpo mais chapado, as costas aqui em cima, né, na região cervical e torácica, ela é grande, a tendência é que ela seja muito grande, porque é o carregar os pesos do mundo nas costas, porque o masoquista faz isso, ele é profissional nisso. E o quadril, a bunda, é uma bunda ali geralmente voltada para dentro. Então, são pessoas que, às vezes, na rua, é fácil da gente reparar, porque ela tem as costas enormes, e quando chega ali no quadril, é um quadril recolhido, né? Um quadril trancado para dentro, recuado para dentro. E as pernas são pessoas que têm naturalmente pernas grossas. Claro. Tá? Não é uma perna gorda, não é. É uma perna grossa, densa, durinha, né? Então ela é aquela perna que representa uma pessoa que consegue fazer as coisas quando ela deseja, né? E isso tem muito do masoquista, essa execução. Aqui, ó, claro, que são desenhos muito estereotipados, tá? Do masoquista. Inclusive, eu não achei nenhum desenho de mulher, que eu não consegui fazer nenhum. Não sei por quê, que ele não conseguiu compreender. Mas perceba que são pessoas que carregam uma densidade no olhar, não só no olhar, mas no rosto. Então, é uma pessoa que tem uma pele mais grossa, que geralmente vai ter mais rugas de expressão, bolsa, carregam mais bolsas aqui, ó, embaixo do olho, que não é a bolsa de insônia, tem uma diferença, tá? Não é uma bolsa só de cansaço, mas é uma bolsa que representa aquela dor, né? Um olhar mais, que carrega feridas lá de trás. Então, tem toda essa representação aqui no olhar do masoquista. E são pessoas que, por exemplo, profissionalmente, elas são chamadas assim, ó, aquelas pessoas que são um tanque de guerra para trabalhar. Ou seja, quando ela está segura do que ela precisa fazer, ela pode atravessar a madrugada trabalhando, ela vai fazer. São pessoas extremamente leais. Então, por característica, o masoquista ele é muito leal. Porém, se esse masoquista está na dor, ele trava. Por que que ele trava? Porque ele considera que, se eu não sei o que está acontecendo, se eu não tenho segurança para executar, para entrar numa relação amorosa, eu travo, porque lá atrás já deu merda, né? É exatamente esse termo, já deu merda para mim e eu não quero que dê merda de volta. Porque eu reconheço que quando dá merda, eu sofro, né? Eu me sinto humilhado e a humilhação é a dor existencial desse masoquista. Então eu preciso fazer coisas para não ser mais humilhado, né? Eu fujo dessa humilhação toda, certo? Aqui há uma vertente do masoquista que é aquela famosa o chamado homem banana, tá? O homem banana, que é o bananão, ele geralmente está nesse universo do masoquista, que é um homem submisso, é um homem que está sempre em busca do chicote, por assim dizer, né? Então ele vai se vincular a uma rígida na dor, porque a rígida na dor ela vai buscar controle, ela vai buscar controlar alguém e ele vai buscar ser controlado, né? Porque ele precisa dessa segurança que venha da mulher, já que ele não tem a segurança, o bananão, então ele busca a segurança que vem da mulher. Então é ela quem diz aonde que o casal vai sair, ela quem diz o que eles vão comer nesse dia, enfim, é uma submissão mesmo.
né? E que vem geralmente desse traço aqui, né? O homem bananão, tá? E por fim, o último traço de cara... Fala, querida. Deixa eu te perguntar uma coisa. O desfraude precoce também pode ajudar isso ou não tem nada a ver? Eu não entendi a palavra. O destrave? Não, desfraude precoce. Desfraude, pode, pode. E é um dos fatores que podem exacerbar bastante o masoquismo. Por quê? Justamente essa sensação da criança de que quando ela fizer esse cocô e ela não está preparada ainda para fazer isso fora da fralda, ela vai se sentir exposta. Então, essa exposição, vai fazer com que ela entre num modo operante aonde agora, já que eu estou sendo exposta, então eu preciso me segurar ao máximo para que eu não exponha algo que eu ainda não estou pronto, né? Foi muito curioso aqui em casa, quando a nossa filha, ela estava desfraldando e ela estava aqui em casa já fazendo xixi no pinico, beleza? Estava quase começando a também ir fazer cocô no vaso, né? Que a gente levava ela. Aí ela voltou para a escola das férias, deu uma semana, travou tudo. Ela não conseguia nem fazer mais xixi nem cocô. E daí, só um pouquinho. O gato aqui estava fazendo um forrobodó aqui. E quando ela voltou das férias da escola, a gente percebeu que ela travou todo esse processo e muito provavelmente lá na escola, eu acho que colocaram ela no vaso e ela escapou, caiu, né, para dentro do vaso. Ela contou isso para nós. Ou seja, bastou um episódio para ela dar o significado, que na hora que ela estava ali precisando fazer o xixi, fazer o cocô dela, ela se sentiu insegura, né? E a partir dali travei. Levou aproximadamente 11 meses para ela, 11 meses, foi muito tempo, para ela voltar e conseguir aqui em casa aceitar e ir novamente no vaso e tudo mais. Claro, nós buscamos respeitar isso, né? Incentivar e tudo mais, mas a velocidade dela daí, né? Mas filha, por quê? O que que você sente e tudo mais, sem forçar, a gente não forçou. Consegui te responder? Sim, Legal? E obrigada. assim, gente, todas essas traumatizações, por mais que a gente fique ciente delas, nós não temos esse controle. Por mais que a gente se esforce em relação àquilo que nós queremos, muitas vezes desejamos que os nossos filhos sejam, né? Não gerar essas traumatizações, isso vai do significado que a criança dá. A gente traz aí conceitos da própria PNL, a programação neurolinguística, de como é que essa criança dá significado a fatos da vida dela. Nós não temos esse controle. Então, como eu disse, pode ser um único episódio isolado para aquela criança dar todo um significado importante e a partir dali modificar o comportamento dela. Só que como está sendo mielinizada aquela região, e essa região tem toda uma conexão com o nosso cérebro, o comportamento dela e o formato do corpo também vai se adaptando a tudo isso, né? É como essa química corporal, ela recebe, percebe e interage com o que está vindo de emoção, né? Recebo, percebo, interajo com tudo que está vindo de emoção na minha vida, tá? E aí a gente chega no último traço da rigidez. A Ju é uma pessoa que tem uma rigidez alta, né? Ah, e que vai se formar ali a partir daquilo que a gente estabelece como relação, principalmente com os nossos pais. Ou seja, a menininha, lá quando tem seus 4, 5, 6 anos de idade, ela entra num processo muito forte de conexão com o pai. E, por sua vez, o menino, ele vai entrar numa conexão muito forte com a mãe. Ou seja, a minha mãe é minha rainha nesse momento, ela é tudo para mim. É, obviamente que a criança nessa idade, ela não tem uma, uma conexão sexual com o pai e com a mãe, né? Nem deve. Porém, ela estabelece essa primeira conexão, ou seja, quem é o meu par? Já que eu vejo na rua muita gente fazendo par e se conectando, mas quem é o meu par ideal? Então, para a menina, ela vai compreender que o modelo de homem, o modelo de par ideal é o pai. E para o menino, que o modelo ideal de par que ele precise é a mamãe, é a mãe dele.
Só que aí vem todo um contexto do complexo de Édipo, nesse momento, aonde ela percebe que o meu pai não é o meu namorado, o meu par. Meu pai é meu pai, né? Então eu perco esse pai em determinado momento, a criança vai percebendo que eu perco a conexão com esse pai, que era o meu príncipe, né? Mas o meu pai beija na boca da minha mãe, o meu pai dorme com a minha mãe, não comigo, né? Eu não sou mais essa princesinha aí que eu sonhava que eu era dentro da minha cabeça. E claro, gente, esses processos são inconscientes, tá? Eu estou narrando aqui de uma forma até fantasiosa um processo que porventura está acontecendo dentro da criança. E essa desconexão gera um comportamento de competitividade dentro dela. Ou seja, agora que nessa triangulação entre eu, pai e mãe, eu fui o elo mais frágil, eu a partir daqui não quero mais sentir essa sensação de ter sido excluída ou traída, que são as dores da, da rigidez, né? É a sensação de ter sido traída ou excluída, tá? Há uma diferença entre rejeição e exclusão. A rejeição ela é dual, ou seja, uma pessoa rejeita a outra. A exclusão precisa de um terceiro elemento. São duas pessoas que se aliam para excluir esse aqui, né? Então, a criança, a partir desses momentos que ela dá significado, ela vai começar a funcionar de uma forma muito mais competitiva. Ela vai gerar também, não só a partir daí, porque obviamente que tem muito do DNA dela, para que esse corpo seja um corpo harmônico, é o dito, o traço mais bonito, harmônico, né? Bonito socialmente falando, quando a gente olha uma pessoa e fala assim, nossa, você é linda, né? Você é lindo. Então há uma representação de uma harmonia muito forte nesse corpo. Essa harmonia gera, sim, competitividade. Por quê? Porque ali, quando ela começar a ficar adolescente, vai ser uma criança que já ela vai querer ser escolhida. Ou seja, já que o meu pai ou a minha mãe não me escolheram, então a partir daqui eu vou ser a escolhida. Seja na educação física como a melhor criança que faz determinado esporte, seja na escola em relação à minha professora, eu quero tirar 10, o 9,5 nem me serve. Eu quero 10. É só o 10 que presta para mim, né? E a autocobrança dela já faz isso. Então, ela quer ser a pessoa, a criança perfeita, né? Há um quê aqui de perfeição muito forte. E depois, obviamente, em relacionamento amoroso. Então, são pessoas que elas querem, sim, de forma inconsciente até, serem desejadas, serem as mais desejadas. Então, a menininha, quando ela está com os seus 12, 13 anos, isso aflora muito, né? Ela começa a vestir roupas em que as pessoas precisem prestar mais atenção nela e por aí vai, tá? Deixa eu mostrar algumas fotos aqui desse povo feio. Só que não, né? Calma aí. Então, o corpo ali, ó, da rigidez é um corpo mais fluido, certo? Corpo mais fluido. Ali, formato da cabeça, né? Um formato onde há uma distribuição, né? Até de medidas aqui, ó, da testa, o início do cabelo, o início aqui do nariz, essa parte aqui, há uma harmonia, um padrão, tá? Os olhos são olhos que o olhar, ele penetra, ele seduz. Então, quer dizer, a pessoa, ela não exatamente ela quer seduzir, mas isso é a natureza do olhar dela. Ela não tem como controlar isso. A boca é uma boca alinhada, aquele sorriso fluido, aquele sorriso que também seduz, né? E a boca, ela representa, ali está escrito, é uma boca que beija. Então, imagine, né? Olhar para uma boca e falar, meu Deus, essa boca beija bem. Essa é a boca do rígido ou da rígida. Tronco, um tronco que naturalmente ele é bem esculpido. São pessoas que, se elas vão para uma academia fazer, né, musculação, em 2, 3 meses, muitas vezes ela está com a musculatura já aparente. Por quê? Porque pode comentar. O que que é? Por quê? Porque a Não, os energia rígidos são corporal. bonitos, né? Ou eu Os não rígidos ouvi. são mais bonitos. Sim. Então, e são pessoas que vão buscar, inclusive, isso, né? É, mas daí deixa eles com a terapia deles. A gente pegando tá tudo certo, né?
É Tô brincando. verdade. E percebam, né? Toda essa energia tá ali contida, esperando por isso, para fluir o corpo mesmo, para ele ser proporcional, escultural, para ter um tônus muscular, né, mais adequado. O quadril, mulheres. Então, a avaliação ali, uma bunda empinada, redondinha, firme, durinha. Esse é o quadril, a bunda da rígida, né? Da Qual foi a discórdia. constatação aí, Fábio? O que aconteceu? Nós estamos falando muita merda, melhor nem comentar. É normal, né? A gente vai aos poucos se reconhecendo aqui dentro de um É pouco isso de que cada tá traço, né? E as pernas, a mesma coisa, uma perna que ótimo. ela é harmônica, ela é simétrica, ela é muito parecida com a perna do masoquista, só que ela é um pouco mais atlética, tá? Então, uma perna que se eu peço para a pessoa ficar na ponta do pé, aquela musculatura da panturrilha vai saltar, ela vai aparecer para mim ali. A do masoquista não, a do masoquista é uma coisa só, é um tronco, é como se fosse um tronco, né? E aqui algumas imagens também que eu gerei da inteligência artificial, tá? Bem, quase que natural que a gente olhe para essas pessoas e fale, nossa, elas são bonitas, né? Então, essa mulher ali de baixo, de cabelinho curto, perceba, ela tem um rosto bastante psicopata, né? Mas há muita rigidez nela. Então, perceba, né? Todo um olhar de sedução, uma boca harmônica, aquele sorriso que seduz, né? Olha o sorrisinho que ele tem uma sedução por trás, o olhar também que penetra, né? Ali tem a imagem de um rapaz que provavelmente seja, né, tipo do Oriente Médio, né? Turco, sei lá. Talvez, às vezes, para dependendo da cultura, a pessoa fale, ah, eu não achei esse cara bonito. Mas pode ter certeza que para as turcas lá, eles vão falar, ai, meu Deus, é um gato, né? Esse aqui é um galã, né? Então, eu fiz questão de colocar uma mulher negra ali, uma pessoa mais que fosse uma feição ali, americana também, tá? Para que vocês consigam reparar tudo isso. Só um pouquinho. Deixa eu continuar compartilhando que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Só um pouquinho. Aí. Aí, né? Aqui, ó. Como é que se chama, gente, esse filme aí mesmo? Ensaiação. É. Inside Out. Então, Divertidamente. desses traços que eu expliquei, lá no filme, eles têm uma certa representação para cada um deles, né? Que são as emoções ali que vivem dentro de nós. Então aqui fica fácil por essas características que a gente viu, né? Esse primeiro, por exemplo, masoquista, o corpo todo quadrado, certo? Ele mais da raiva. Inclusive o masoquista é um traço que ele carrega e consegue carregar muito essa raiva. Porém, o problema é quando ele explode. O masoquista, quando explode, ele derruba uma parede, ele machuca as pessoas. Exatamente como mostra no filme, né? Então, ele é calmo até, ele é pacato na vida real, né? Mas quando ele explode, ele é um perigo. Ali, a Nojinho, que é representado pela Rígida, aqui talvez não tenha tanta conexão assim com o traço de caráter, né? Mas a psicopata lá dentro do filme, ela é perfeitamente que é a alegria, né? Ela é muito da psicopatia. Ou seja, é ela quem manda, é ela quem quer mandar. Então, a todo momento ela está no controle. Isso vem muito da psicopatia, certo? O magro, que é o esquisito, que é o esquizoide, então ali, né, todo sempre com medo de fazer as coisas, mais de canto mesmo, e a que é a tristeza, representada pela tristeza, que é a oral, né? Não exatamente uma pessoa oral é triste, pelo contrário, na maioria das vezes ela vai estar muito feliz, mas ali representado pela oral. E falando também uma coisa que eu esqueci do traço da rigidez, aqui ó, importante, o rígido são pessoas que têm um poder de execução, uma habilidade de fazer as coisas, uma praticidade que é ímpar. Então, são pessoas que têm essa habilidade com elas. O lema, né, é muito melhor feito do que perfeito, ainda que elas busquem a perfeição, mas elas vão ser extremamente executoras daquilo que precisa ser feito, certo?
são pessoas também que costumam, agora falando da dor um pouco, muitas vezes entrar no controle, elas querem estar no controle da situação. Por que que elas querem estar no controle? Porque há uma sensação invisível dentro delas que se eu não estiver no controle, talvez quem está ao meu redor vai me enganar, vai me trair, e eu já senti essa traição lá atrás, eu já fui excluída pelas pessoas lá atrás. Então há uma sensação que se eu estiver no controle, eu não vou mais ser traída ou excluída, mas nem sempre isso funciona, né? Ah, mas são pessoas que têm, como eu disse, muita praticidade e, e que executam muito bem as coisas, né? Executam muito bem. É também o traço que tem a maior energia sexual de todos os traços aqui, né? Lembrando que todos nós temos rigidez dentro de nós, mas que nesse traço em específico, aquele termo chamado sex appeal, ele é muito alto, né? Então, quando há aquela observação, né, que passa um homem e que as mulheres falam bem assim, meu Deus, é lindo, mas é um cachorro, não presta, né? Então, por isso, muitas vezes ele não consegue ter esse controle daquilo que ele precisa fazer. Olha só que interessante. A dor da rigidez é a dor da traição. E o traço que pode ter a maior tendência a trair é também a rigidez. O esquizoide, ele tem a dor da rejeição, e é o traço que mais tem potencial para rejeitar os outros também. O oral, abandono, e adivinha só se ele está na dor, ele te abandona antes que ele seja abandonado por você. Então ele pode ir embora, deixar. Psicopata, mesma coisa. Eu tenho comigo toda essa manipulação. Então a tendência é que eu manipule antes de ser manipulado, né? Masoquista também, ele pode vir a te humilhar, a explodir, mas a dor dele é a humilhação. Então combina muito uma coisa aqui com a outra, tá? E por fim, aqui para frente, eu mostro para vocês o que que é uma avaliação, uma análise corporal, onde eu avalio as 6 estruturas, que é formato, sensação e expressão da cabeça, formato, sensação e expressão dos olhos, boca, tronco, quadril e pernas, para poder determinar o quanto dessa energia está distribuída em cada uma dessas estruturas, né? E gerar uma porcentagem, para que daí a gente consiga fazer uma devolutiva para a pessoa para dizer como é o funcionamento dela. Ou seja, como uma pessoa, por exemplo, com uma oralidade muito alta, ali mostrando 48%, como essa pessoa vai funcionar em relação a aspectos profissionais, amorosos, financeiros, a relação que ela estabelece com a família e com os amigos, o corpo dela, né? Os gostos que essa pessoa porventura venha a ter, reações, recursos e dores. E aí vai mais além, ou seja, como que uma pessoa com pico de oralidade com rigidez, misturado com uma baixa pontuação de esquizoide, psicopata e até masoquista, como essa pessoa vai funcionar, né? Então há todo um olhar em relação a isso, porque essencialmente essa ferramenta ela vai entregar aspectos comportamentais, né, para a pessoa falar, cara, mas quem sou eu no meio de todos esses traços? Como eu funciono? Por que que eu sou assim? Por que que eu me isolo? Por que que em determinadas situações eu me saio melhor, mas em outras eu me sinto inseguro e não vou, eu travo? Então, por trás, muitas vezes vão estar os seus traços de caráter e quando eles estão na dor, é ainda pior porque isso se exacerba, né? Quando você se conecta com essas traumatizações, há uma consciência, inicialmente uma consciência, para que daí posteriormente você comece a colocá-los no recurso. Ou seja, então eu preciso fazer isso. Poxa, interessante, né? Porque eu não tinha consciência ainda. Eu só estava funcionando no piloto automático. E todos nós, por essência, funcionamos assim, né? No piloto automático, de acordo com o que foi nossa poda neural lá atrás, tá? Gente, eu vou abrir para vocês, se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar de pessoas que vocês conheçam também, né, porventura, ou de vocês mesmas, aonde mais vocês se reconheceram aí. Eu não sei como é que é o nome de você que está sentada, mas ó, só por olhar daqui isso. Aham. Sentada aqui embaixo, não no sofá, né? Mas é fácil, por exemplo, enxergar
que em você, ó, esquizoide, muito do esquizoide, já uma energia muito de uma pessoa mais racional, né? Racionalidade. Aqui, ó, o teu contorno, ele vem bem reto no teu rosto. Isso que eu tô vendo você bem pequenininha aqui, bem pequenininha, tá? É. Mas olha, você já entregou o sorriso muito da oral. Então tem bastante oralidade, esse sorriso fluido, esse sorriso que é o sorriso gostoso, né, que a pessoa dá, que ela se conecta com o sorriso, essa maçã do rosto vem aqui, enfim, né? A gente conversar com um cara desse, né, Ricardo? Pô, Relaxa, Ricardo. É. não dá. Então, como eu disse, né, gente, eu pedi permissão ao sistema de vocês para poder entregar um pouco desse conteúdo. Ele é muito vasto e eu procurei fazer de uma forma, obviamente, bem resumida, porque tem muito mais características de cada traço, mas é uma síntese. É uma síntese para que vocês consigam, assim, se localizar um pouco, saber de onde vem, né? Que não é um simples olhar que eu olho para a pessoa e começo a adivinhar, mas que há uma leitura, por exemplo, igual, né? Quando ela sorriu ali e eu percebi na hora, esse é o sorriso do oral, né? A Fábio também tem o sorriso do oral, que entrega. A, Mas, ali ô, Gui, a Fábio tem masoquismo também, né? também, um corpo que ele é mais denso por natureza, né? E a Cami também tem bastante masoquismo. Eu vejo pelo seu ombro aqui uma linha reta e depois ele desce em formato mais quadrado, né? Eu não consigo ver, por exemplo, a tua cintura, né? Mas pode ser que sim, perfeito. Uma mistura da rígida com a masoquista. Então você tem volume corporal, você não tem um corpo que ele é frágil, nada disso. Ele é um corpo muito executor, né? Um corpo que vai, que faz, que aguenta. Você? Eu não estou conseguindo te ver. Ou você quer fazer pergunta? Essa pergunta. Não, porque eu achei a minha aqui que eu fiz há 2 anos atrás, né? Daí agora eu Rígido. ouvi você. Hã? Tô vendo muita rigidez e psicopatia já. Eu também fiz falei. exatamente por causa disso, porque eu achei também que era, mas não. Nossa, Não, mas, a análise dela, o pico alto dela é o oral. E eu Mas falei, tem- nossa, para mim eu vejo rigidez e psicopatia. mas é oral. Eu também É achava. oral. Eu Tá. reconhecendo o que você falar, é oral. Eu também acho que é oral. O meu deu, é o que eu queria saber é assim. Isso muda ao longo da vida ou a gente reconhece e a gente trabalha? Porque daí a Ju falou, você não parece do oral. Eu falei, então, mas na época que eu fiz, eu trabalhei essas questões com essa terapeuta, inclusive, né? Porque eu tinha uma coisa com a boca mesmo, com alimento, com cigarro, com bebida, com a fala, Com com uma excesso, né? coisa. Exatamente. Então, assim, a gente tem essa avaliação e aí a gente usa isso a nosso favor, então a gente trabalha isso, mas isso não muda, é isso? Ou pode mudar algumas coisas? Uma leve porcentagem, porventura, ele sim muda, é possível, né, de modificar isso. Tanto que quando as pessoas elas passam por alguma transformação de vida muito exacerbada, e você olha essa pessoa 2, 3, 4 anos depois, você fala assim, nossa, eu não sei, você está totalmente diferente. É porque teve uma certa modificação. E nem sempre é só um peso corporal, emagreceu ou engordou. Não é. A pessoa ela está diferente por essência, tá? A essência dos teus traços não vão sair de você, tá? Elas não vão sair de você. Eu quero ver se vocês Tem conseguem. mais uma que quer aparecer na câmera. Vem Ah, aqui. Senta aqui onde eu tô, amor. Vem cá. nossa, Antes dela aparecer, mas pode aparecer, não tem problema. Eu. Super rígido. Antes de eu falar um pouquinho, o que é que eu avaliei ali em você que está com a blusa preta? Me fala teu nome, só por gentileza. Rejane. Essa aqui? Eu, Rejane. Rejane, o que é que eu vi em você e o que eu estou conseguindo ver em vocês? É apenas formato do corpo, tá? Daqui eu não consigo pegar nenhum tipo de expressão ou outra energia. Ou seja, o formato é só um elemento, né? Peraí. Sentou no controle remoto. Olha eu aqui, daqui 4, 3, gerou, tô com um projeto. Pensando, gerou. Vou mostrar aqui, acho que eu Aí, voltamos. voltamos. Você está. Tá Deu certo? escutando?
Eu Deu. vi. Deu? Deixa eu ver se vocês conseguem ver isso aqui, ó. Aham. Tá. Essa é uma figura que representa o quê? Numa análise, provavelmente o terapeuta que te atendeu, Rejane, apesar de por fora você representar muito da rígida, e que você com certeza tem rigidez, tem psicopatia, mas quem está no controle é a oral. Por isso que o oral, naquela figura, ele está por dentro. Ou seja, ainda que o formato do seu corpo tenha algumas representações da oral, e que talvez o teu peito aqui, ó, bem no centro, seja o que a gente chama de pectus excavatum, que é um peito para dentro, que é o oral da falta, tá? Misturado com esse oral da falta. Ah, Meu no, oral deu con- 42%. E aí, quando você deu toda a explicação, fez muito sentido, porque quando eu nasci, eu não fui pro colo da minha mãe desmaiou, então eu já não tive a sucção ali inicial, né? e a A sensação do coisa da boca. abandono, né? Aham. Então, faz super sentido com a minha história, ouvindo toda a sua explicação, assim, eu falei, Você foi chora fácil? Ah, tem comercial de margarina, conta gata. 1, 2, 3, chora, Eu né? vou chorar agora, se tu não fala. Inauguração de mercado, choro também. Entendi. E como que é o seu nome que você sentou agora ali? Rosângela, eu. Ah, Rô. É, aparentemente, né, eu vejo, você tem um rosto bem marcado também pela rigidez e masoquismo, né? Não tem aquela ponta aqui, que é a ponta do psicopata, mas a rigidez e o masoquismo, bastante. E o resto do corpo também com bastante mais preponderância da rigidez, do masoquismo. A tua perna é grossa, né? Pelo que eu tô vendo. É uma perna mais firme, mais grossa. Exatamente. Então, pouca esquizoidia, mais rigidez, masoquismo e oralidade também, né? Tem oralidade, bastante oralidade. Preponderante que eu vejo, assim, esses três, né? Por essência. Obrigada. Posso fazer uma pergunta? Pode, querido. Porque assim, é uma faixa de tempo bem grande, né, para a gente se enquadrando nisso, até os Uhum. 6 anos. O que define, né, esses picos seria a leitura que eu faço da emoção, como Isso, aquilo foi para mim. isso E mesmo. ele pode. Existe alguma hierarquia dentro disso para ir se sobrepondo? Como que acontece isso na mielinização? Essencialmente pela poda neural daquilo que nós estaremos dando como maior significado relacionado à nossa sobrevivência. Claro, aqui, ó, a minha resposta, Cami, ela vem quase que direcionada à análise de caráter, a biossíntese e a bioenergética, que são as estruturas que demandam, né, por trás dessa ferramenta. Porque tem muitas outras coisas, né, que vão estar dando uma explicação para isso também, tá? Mas essencialmente esse processo de poda neural, onde o teu sistema ele vai oscilando e percebendo por aqui está sendo mais fácil de sobreviver. E se eu vou muito por aqui, significa que esses outros caminhos, a grama vai crescendo e vai deixando mais difícil de você ir. Então, sempre quando há uma situação da sua vida, é como se o teu sistema te respondesse: vamos por aqui mais uma vez, que é mais fácil. Vamos por aqui, que por aqui a gente ganha o jogo, né? E apesar das traumatizações irem ali até aproximadamente os 6 anos, a gente continua dando significados por toda a vida. Mas inicialmente, nessa primeira infância, é que vão vir as principais, né? Os principais traumatizações e que vão nos gerar todos esses recursos de sobrevivência. Quando eu falo algumas vezes ali, na dor, a dor do traço, né? Significa que hoje a gente replica muitas vezes comportamentos infantilizados. E são comportamentos infantilizados, né? O oral, muitas vezes falando para as pessoas: se você não fizer isso, então eu vou chorar. É um comportamento infantil que vem lá de um recurso oral. Por quê? Porque lá ele precisava chorar, senão ele não sobrevivia. Mas hoje em dia, de verdade, pela luz da razão, eu já não preciso mais chorar para sobreviver. O esquizoide, ele chegando num lugar, ele se isola com medo de rejeição.
Mas olha, de verdade, é como se você chegasse para a pessoa falando assim, amigo, ninguém está reparando em você, não. Se você passasse aqui, né, cantando uma música, isso aí está acontecendo dentro da sua cabeça só. Ou seja, é uma neurose do esquizoide achar que o mundo está rejeitando ele. Então, ele é um comportamento, né, que também vem dessa fase infantil. Quanto mais nós entramos nos recursos dos traços, mais adultos nos tornamos e conseguimos desempenhar papéis de uma vida adulta também. E até casando com a micro, né, Ricardo? Essas maturações da mielinização que impulsionam muito a atividade elétrica de determinadas regiões do cérebro vão fazer com que você tenha traumas na sua vida pelas interpretações que a gente chama de lesões geradas dentro da microfisioterapia, que você tem perante a sua percepção do mundo, né? Então, por exemplo, a Lara, a gente já conversou sobre isso, ela tem uma psicopatia altíssima, mas ela tem muita oralidade também. Então, quando Uhum, aquele trauma lá que ela caiu no casamento que foi achado na micro, a interpretação dela foi vexame e humilhação perante exposição aos outros, né? Que é aquela necessidade assim, eu perdi meu controle e as pessoas estão me julgando. Gerou um trauma nela pela percepção dela e pela forma como ela mielinizou isso. Então, tipo, vai uhum, achando tudo. Porque às vezes você limpa um trauma, mas se a pessoa continua usando a mesma percepção sempre, ela vai viver outras situações e vai engatilhar aquele mesmo trauma que gravou na célula da mesma forma, porque ela ainda usa essa interpretação. E isso a gente só consegue se corrigir se autoconhecendo e entendendo assim. A gente não precisa usar mais esse circuito neural para interpretar as situações. Isso não faz mais sentido, né? uhum. Tipo, fala micro, ela tira o vírus do corpo, do computador. Mas se você continuar entrando no mesmo site, você vai pegar o mesmo vírus de volta. Então, ou seja, se você continuar tendo a mesma percepção, você vai de novo bloquear o mesmo local, né? Perfeito. É uma trilha, né, que nós entramos, entra na mesma trilha. Nesse final de semana aqui a gente estava em treinamento. Aí você viu que o Ivan foi, né, junto lá com a gente, que é um terapeuta aqui, ele foi uma das primeiras pessoas, eu não sabia, a fazer a micro, acho que ele fez a segunda ou terceira turma do Brasil. Aqui, então ele começou bem precoce. Eu não lembro qual que é a sua turma, Ju. A minha, eu acho que é a 14, hoje tá na 70 e alguma coisa. A minha é uma das primeiras, tipo. Mas ele é mais antigo que eu. Eu tô há 7 anos e vai deve estar uns 10 já. É, ele falou que fez a quarta. E no hotel que a gente fez o treinamento, ele falou, cara, você acredita que as duas vezes que eu vim aqui a passeio, eu passei mal? Aí eu falei, Ivan, então não entra agora na mesma trilha, né? Que é um pouco, ou seja, ele estava entrando no mesmo site, igual você falou agora, mas ó, não, né, sai disso agora. Daí ele falou, não, tô preparado, né? Então, o nosso cérebro, como a gente já falava lá nas aulas, e você deve passar muito para os pacientes, ele não reconhece o que é o real do imaginário. Então, uma situação que simule algo muito parecido com esse nosso trauma pode ativar esse caminho novamente e a gente entregar um comportamento que foi o comportamento que nós utilizamos para nos defender, que nos deu esse recurso naquele momento, né? Então, todos os traços aqui falando do traço de caráter, eles são recursos, eles foram, vieram para nos garantir sobrevivência, para que a gente pudesse se virar melhor, né, na nossa vida. Então, entrar no recurso dos traços é a grande riqueza disso tudo aqui, né? Para você entender também uma relação com o seu marido, no caso de vocês, namorado, é isso, pô, por que que ele é tão quieto, sabe? Ai, não quer sair de casa. Porventura seja uma pessoa que tenha o esquizoide muito alto. Então, você respeitar esse espaço, respeitar que a pessoa passe algum tempo nesse mundo imaginário que às vezes para você não faz sentido, mas para essa pessoa faz, ela precisa disso, né? Tem uma pessoa que eu atendi aí, dos Estados Unidos, uma vez, que ela me trouxe um fato muito curioso e ela tem o esquizoide alto. E ela falou assim, Ricardo, me explica, pelo amor de Deus, uma coisa que acontece comigo, porque eu costumo receber muita gente aqui em casa, né? Às vezes a gente faz festa, confraternização, só que tem um momento que minha bateria social, ela simplesmente se esgota. Eu subo para o meu quarto, fico 20, 30 minutos, e aí eu me reconecto comigo, entro, né, para dentro de si, e daí eu tô pronta para voltar. E aí, enfim, né, expliquei toda essa
esse modo operante do esquizoide para ela, falou, meu Deus, faz todo sentido. Falei, olha, de certa forma você precisa disso, mas quando você se conecta a um universo adulto também, você vai lidar melhor com isso, sabe? Então, é possível você colocar outros traços nesse momento. É como se fosse um armário, gente, os traços, que para cada ocasião da tua vida, você vai lá e pega ele e veste. Às vezes a gente está vestindo o traço errado, né? Porque num momento como vocês estão agora de confraternização, quem que vem? A oral, que quer falar, né? Ou seja, um momento de acolhimento, de amizade. Ah, não adianta colocar agora o traço esquizoide, que você quer ficar num canto, mexendo no Instagram ali para, enfim, fala, poxa, estamos aqui reunidos agora, vamos aproveitar, né? É um momento de conexão, é da oral, é da rígida também, né? Muito esse universo do por fora, né? A rígida gosta muito de se arrumar, de se sentir bonita e por aí vai. Então, é a sabedoria de utilizar cada traço no momento adequado. Ô, Ri, as meninas querem saber aqui como que é o valor do teu trabalho, se dá para fazer alguma coisa em grupo aqui, tipo, uma coisa especial para o grupo. Tá. Sim, podemos sim, eu posso pensar em algo. Se você quiser pensar e depois falar, para não. Você que sabe. Tá bom. Ah, as pessoas até hoje, né, que eu atendi daí, obviamente que eu sempre faço online, então eu peço uma série de fotos para a pessoa, né, que ela faz com roupa, por exemplo, roupas de academia, que eu possa ver esse contorno de quadril, de tronco, cintura, as pernas, obviamente, né, fotos de rosto também, para poder pegar isso e muitas vezes até pela videochamada na pessoa com o rosto mais perto daí aonde eu vou coletar essas informações de formato, sensação e expressão, né? E vou dando a devolutiva desse funcionamento, tá? Como boa parte aqui das informações eu já passei para vocês, no momento da sessão, muitas vezes eu posso entregar algo que, assim, não vou explicar tudo que eu acabei de explicar, né? Agora para vocês. Mas eu já vou um pouco mais direto ao ponto daí, tá? Ela dura aí aproximadamente 1h30, 1h40 essa sessão, e eu permito que aí a pessoa possa trazer durante a sessão problemáticas, ou seja, por que é que eu tenho essa dificuldade? Da onde vem a minha sensação, a minha reação que eu tenho perante determinada situação, eu não consigo reagir bem. Da onde vem isso? Evidente, eu vou responder a partir da ferramenta de análise corporal e análise do caráter, né? E aí, nesse momento, obviamente, que nós vamos aprofundar nisso para poder fazer com que a pessoa compreenda. Depois eu gero um relatório também. Eu acho que você não conhece esse relatório, Ju, que eu comecei a usar faz uns 2 anos, mais ou menos. Mas é um relatório que propõe daí para a pessoa é, alguns exercícios de vida para que ela coloque e dê fluidez aos traços dela, ela reconheça que aquilo já não serve mais tanto para ela e possa, a partir disso, ter um comportamento que é mais adequado e mais alinhado com o que ela mesma traz de problemáticas, né, da vida dela. Tá bom? Certo? Depois você passa daí o valor, o que dá para fazer, que eu encaminho no grupo para elas também. Tá. Passo sim. Aham. Joia. Então, gente, é isso. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu tô aqui. E se não, foi um prazer estar conversando com vocês, né? É, dedicar esse tempo para colocar esse conhecimento que eu acho fantástico para todos nós e que tenha servido, encaixado para vocês aí, não só na vida de vocês, mas as pessoas ao redor de vocês, de trabalho, da família, e que você tenha essa capacidade de reconhecer isso e utilizar, né, para algo, um fim muito mais positivo. Nós que agradecemos, foi muito Muito bom. bom, Obrigada. muito bom. Tá bom, gente. Obrigada. Isso aí. Um ótimo resto de encontro para vocês, então. Tá bom? Obrigada, Ri. Obrigada. Deixa eu fazer um print. Vamos fazer um print, uma foto rápida. Quase que eu esqueci. A mulher mais pra frente. Ficar em pé? Tá vendo? Melhor, né? Assim, Pro fica print, sabe quem entra em ação? As rígidas. É bem aqui perto de mim, amor. De sorrisinho, né? Peraí. Cadê o print aqui? Aê! Beleza, gente?
Obrigada, Rita. Obrigada. Espero daí Bom a dia. tua mensagem para as meninas, tá? Então tá bom, gente. Finalizando aqui, tá? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.